paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus irmãos e amigos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos, escrita pelo nosso honrado pastor Tiago Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje aprenderemos uma importante lição que tem como tema Evidências de um fiel seguidor de Jesus. Texto principal. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículo 22. Resumo da lição. O amor é distintivo de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentaremos a perfeição do amor. Leitura semanal. Quem ama a Deus não vive no pecado. O convite para o conhecimento. Nossa vitória sobre o maligno. O fundamento da vida do justo. Salvos da condenação eterna. A falsa riqueza do mundo. Os objetivos específicos da nossa lição é mostrar que o amor é a base da fé, explicar as bases do nosso novo nascimento, conscientizar do que é a vida eterna. Aqui nós temos um quadro, que o sol foi criado. Satanás é vitorioso. O pecado começa a fazer parte da vida humana. As pessoas são amaldiçoadas. Lágrimas são derramadas com tristezas pelo pecado. O jardim do Éden e a terra foram amaldiçoados, e o paraíso foi perdido. E no fim, temos que o sol é mais necessário. Satanás é derrotado. As pessoas são convidadas a viver com Deus para sempre. A maldição é removida. Não haverá mais pecado, lágrimas ou tristeza. A cidade de Deus é glorificada, é criada uma nova terra. O paraíso é reconquistado. Texto bíblico. No nosso texto bíblico para domingo, 1 João, capítulo 5, de 1 a 5. Todo aquele que nele crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Uma pequena introdução dessa lição, meus queridos irmãos, é que as pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade. Como os discípulos de Jesus, nossa vitória sobre o mundo já está declarada. Os fundamentos deste fato são o sacrifício vicário do Cristo, o qual é responsável
pela fé que se desenvolve em cada um de nós, fundada na graça, na fé, da nossa vida se edifica para a glória do Eterno, para que possamos promover o amor que acolhe a todos e seguir os maravilhosos princípios da palavra. O nosso primeiro tópico que trazemos aqui, o amor, a base da fé. O subtópico 1 é um amor que transforma destinos. No final de sua primeira epístola, João discute a questão do amor a partir de critérios bastante específicos: a relação com o Pai, a relação entre os irmãos e a nossa obediência à palavra. Nossa fé em Cristo é o comprovante fundamental para uma mudança radical em nossa rota de vida. Somente por meio de um coração quebrantado diante do Redentor, podemos experimentar a riqueza das bênçãos e da graça divina. 2. Quem ama os filhos de Deus? Só existe amor entre nós e o próximo se houver o amor ao Altíssimo. Isso é reafirmado em 1 João 5,2, comemorando aquilo que o Mestre declarou de forma indubitavelmente em Mateus, capítulo 22, de 37 a 39. Toda forma de amor apartada de Deus não passa de manipulação emocional e engano sentimental. 3. O que significa amar a Deus? Conforme o escritor sagrado afirma, o amor ao Eterno se materializa numa tomada de postura pública em obediência às Escrituras. 1 João 5,3. Em nossos dias existem muitas pessoas que gastam horas e horas polemizando sobre supostas questões bíblicas. Contudo, estes mesmos demonstram não ter nenhuma inclinação pessoal para a obediência aos princípios mais elementares. Segundo tópico, as bases de nosso novo nascimento. O subtópico 1 traz o novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Não existe cristianismo sem transformação. Muitos em nossos dias apregoam uma mensagem adocicada, na qual os indivíduos são convidados a permanecerem da mesma forma que estão, sem confrontar seus pecados. 2. A fé com fundamento de nossa peregrinação espiritual. Como humanos frágeis, filhos e filhas de Adão, qualquer confronto entre nós e os demônios, as entidades diabólicas que operam neste mundo, é desleal. Eles, como seres espirituais, podem tudo muito rápido e melhor do que nós. Diante dessa disparidade de força e poder, por que deveríamos continuar lutando? Por que cremos na constante intervenção celeste em nosso favor? Somos visitados diariamente pela mão invisível do Altíssimo, com livramentos, portas abertas, bênçãos imateriais, tudo nos acolhe, defende e nos abençoa. Nós somos guiados por fatos. Nossa fé nos faz andar nos caminhos de vitória ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 3. A vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. Na atualidade, há um pseudo-cristianismo que engana as pessoas através de promessas de uma vida sem qualquer problema. Quando, então, esses indivíduos enfrentam o primeiro pequeno revés da vida, entram em crise, questionam a fé e alguns chegam ao cúmulo de romper seu relacionamento com Deus.
Já no tópico 3, o que é a vida eterna? 1. Uma fé que nos capacita a crer naquilo que é Deus. O escritor de 1 João 5 diz que os discípulos do Cristo não têm qualquer dúvida com relação ao testemunho da deidade e da encarnação de Jesus. 2. A vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. Pessoas superficiais que não conhecem a grandeza da obra de Jesus revelada na Bíblia tende a ter algumas dúvidas muito banais com relação à vida no céu, onde vamos morar, como será a hospedagem ou a alimentação, o que vamos fazer durante uma eternidade. A vida é um relacionamento com a pessoa bendita de Jesus. Não haverá tédio no céu, porque sempre estaremos em contínua comunhão com Cristo. Sendo Ele a sabedoria divina encarnada, sempre teremos o que aprender, crescendo eternamente em amor, sabedoria e humildade. A vida eterna é manter um relacionamento verdadeiro com o Mestre, a tal ponto que isso seja suficiente. Dele vem a vida eterna, nele está a vida eterna. 3. Vida de verdade é estar em Jesus. Multidões e multidões apenas sobrevivem em nossa geração, bilhões de pessoas que vivem na ignorância de Deus, idolatrando prazeres, riquezas e poderes. Hora da revisão. 1. Segundo 1 João 5, em que se resume amar a Deus. 2. É possível amar ao próximo sem amar a Deus? Em algum momento a Bíblia nos garante a ausência de problemas? Como podemos vencer o mundo e suas tentações? O que significa dizer que Jesus é a vida eterna? E uma pequena conclusão da nossa lição: enquanto as pessoas tiverem a expectativa de que no céu terão tudo o que querem, elas ainda estarão muito distantes de Deus. O céu não é um shopping onde você tem um cartão de créditos sem limites e compra o que quiser. O reino de Cristo é apenas estar com Ele que importa, nada mais. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.